Olá, eu sou Fábio Shiva e vou ler o texto Notícias Desimportantes, que está presente no meu livro Ingenuidades, uma publicação da Nateixa Editora. Eu e minha esposa precisávamos resolver um assunto qualquer no centro da cidade. Quando fomos chamar o motorista de aplicativo, fiquei surpreso com o valor da corrida, quase o mesmo que pagaríamos caso pegássemos os 2 ônibus necessários para chegar ao local. Minha esposa resumiu: é muito mais vantagem ir de Uber. Essa frase ficou reverberando em minha cabeça. Vantagem para quem? Lembrei dos meses seguintes à chegada no Brasil desse conceito de motorista de aplicativo, em 2014. Houve uma forte e raivosa reação dos motoristas de táxi contra o que consideravam a concorrência desleal. Hoje, há muito menos táxis rodando na rua. Desses, boa parte opera por meio de aplicativos como Uber ou 99. Outros passaram a fazer serviço de frete, carregando as compras dos clientes em supermercados. Os carros que continuam operando efetivamente como táxi atendem, via de regra, a abastadas senhoras de idade que não se sentem seguras em abandonar o hábito de décadas e adotar essa novidade dos motoristas de aplicativo. Tirando essas senhorinhas, para os passageiros é sem dúvida mais vantajoso financeiramente pedir um Uber ou um 99 que pegar um táxi. Na verdade, muitas pessoas que não possuem carro e que utilizavam táxi apenas em caso de emergência estão cada vez mais substituindo o ônibus pelos motoristas de aplicativo, especialmente para pequenas distâncias. Mas e quanto aos próprios motoristas? O mesmo aplicativo que torna as corridas mais baratas para os passageiros diminui os ganhos do motorista. E a conclusão inevitável é que os motoristas de aplicativo precisam trabalhar mais e mais para ganhar menos do que recebiam como taxistas. E o surgimento de empresas concorrentes da Uber, como a 99, só torna a situação mais aguda, diminuindo o preço das corridas e, consequentemente, os vencimentos dos trabalhadores. Paradoxalmente, o lucro das empresas só faz aumentar. E é assim que a mão invisível do mercado atua, como sempre, de modo a enriquecer uns poucos à custa da escravidão de muitos. O que mais me espanta é a perversidade dessa lógica do liberalismo, pois no momento mesmo em que começo a questionar se essa prática é justa, já me percebo em uma posição desconfortável. Quem em sã consciência pode ser contra algo que possibilita a população desfrutar de transporte mais rápido e confortável? É assim que o próprio povo se torna cúmplice na exploração e na opressão do povo. Sobretudo porque, uma vez normalizada, essa mentalidade não tarda a se expandir com a voracidade de uma praga de gafanhotos. A uberização do trabalho avança velozmente em vários segmentos da sociedade, sob os aplausos entusiásticos daqueles que, por enquanto, não sentem na carne o peso desses novos grilhões. Já dentro do carro, sou distraído dessas reflexões por uma notícia inquietante que chega pelo rádio do motorista: a vitória cachapante de Javier Milei nas eleições para presidente da Argentina. É curioso como a esperança facilmente se transforma em mecanismo de negação. Teimamos em acreditar, contra toda evidência, que um evento nefasto ocorrerá, pelo único motivo de se tratar de um ato de loucura inexplicável. Foi a mesma coisa nas eleições de 2018 no Brasil. Tudo considerado, o impacto agora até que foi bem menor. Não tanto por se tratar de um outro país, mas por já estarmos todos um pouco mais acostumados com esse tipo específico de insanidade. É uma trágica consequência do descrédito conquistado pela classe política que hoje seja uma estratégia viável de campanha eleitoral bancar o maluco tosco e imprevisível. No caso de Milei, receber a orientação de seu cachorro morto e brandir uma serra elétrica numa paródia bizarra do Leatherface, aparentemente tornaram-no qualificado aos olhos do povo argentino para conduzir a nação pelos próximos anos. No Brasil, o discurso de Bolsonaro não foi mais inteligente, nem a sua incompetência menos explícita, e ele foi aclamado por aqui com o mesmo entusiasmo kamikaze com que os hermanos abraçaram Milei. É certo que vivemos no mundo um recrudescimento do nazifascismo e uma nova ascensão da extrema-direita. Hoje tenho para mim que não se trata do retorno de ideologias daninhas que haviam sido extirpadas dos corações e mentes, mas de uma mera continuidade de tendências e propensões cabulosas que nunca foram de fato resolvidas. Cada vez mais vem à tona embaraçosas contradições para a história oficial, de acordo com a qual a Segunda Grande Guerra
foi encerrada com a derrocada das forças trevosas do nazismo e do fascismo pelas mãos dos aliados, luminosos defensores da democracia mundial. Cito apenas um exemplo dessas constrangedoras reminiscências. Após a derrota da Alemanha, o governo dos Estados Unidos contratou oficiais da SS como espiões de sua recém-fundada CIA, bem como cientistas nazistas para alavancar o programa espacial de outro novo rebento norte-americano, a NASA. Ou seja, a ideologia nazista encontrou meio de se perpetuar no próprio coração da democracia. Esse tema volta a nos assombrar com mais força hoje, mas nunca deixou de existir. Com a cabeça pesada por tais ponderações, paguei a corrida, saltei do Uber e fui com minha esposa resolver nossos assuntos. Na viagem de volta, bem diferente era o noticiário que ecoava dentro do carro. Demorei um pouco a entender que se tratava de um podcast do Esporte Clube Corinthians, dedicado a comentar não os feitos esportivos do time de futebol, mas as proezas comerciais da empresa, que era devedora de milhões para a Corporação X e credora de outros milhões para o Grupo Y. Eu estava tentando assimilar essas notícias de altas especulações monetárias, quando finalmente notei que o motorista, vestido com camisa do Corinthians, parecia completamente absorvido pelo podcast paulista, ao ponto de quase não prestar atenção no trânsito soteropolitano. Ao sair do carro, depois, agradecendo aos céus por ter chegado ileso em casa, pensei na relatividade e fundamental desimportância de todas as notícias. O motorista corintiano, a mais de 2.000 quilômetros de seu clube, recebeu com preocupação a notícia da movimentação de milhões que muito provavelmente jamais passarão por suas mãos. Com semelhante consternação, eu recebi a notícia da ascensão de mais um déspota insano ao poder em um lugar ainda mais distante da Bahia que o clube do Corinthians. Nós dois, eu e o motorista, esquentamos tanto os nossos neurônios com essas notícias que nos afligiam, que ao menos pelo momento negligenciamos por completo outras notícias igualmente inquietantes, como as que dizem respeito ao aquecimento global e ao caos climático, ou às guerras sangrentas que se acumulam no planeta, para não falar da inevitável extinção das estrelas e do fim de toda a vida no universo daqui a alguns meros bilhões de anos.